Muito boa tarde, é com muito prazer que iniciamos mais um programa Faça Acontecer. A inteligência emocional na prática. Como nós podemos lidar melhor com as nossas emoções no nosso dia a dia, desde o medo, tristeza, raiva, alegria, emoções que nós, seres humanos, seja aqui no Brasil, seja na China, seja nos Estados Unidos, em qualquer lugar do nosso planeta, onde tem ser humano, tem emoções. E um tema que poucos de nós discutimos, desde a nossa casa até empresas, ou mesmo no nosso dia a dia com amigos. Nós não discutimos sobre isso e este é um espaço para isso, para nós discutirmos sobre essas emoções e como existem algumas maneiras de equilibrarmos essas emoções, de melhorar essas emoções no seu dia a dia, na sua vida pessoal e profissional. E hoje falaremos de um tema importantíssimo. Pessoalmente eu, Rodrigo, gosto muito da cultura chinesa, não só da cultura, me formei faixa preta em Kung Fu, levei 8 anos aí para me formar, gosto da cultura, da religião, de toda a estrutura da ciência chinesa oriental. E hoje nós falaremos sobre uma parte da cultura chinesa que vem há milhões de anos ajudando o ser humano a se equilibrar, a equilibrar o seu corpo e a sua mente, que é a acupuntura. Então acompanhe comigo aí um vídeo que está falando um pouco sobre, contextualizando o tema de hoje, e logo após voltaremos aqui no estúdio para discutir com um especialista neste tema. Acompanhe. No consultório, corpo e mente na mesma direção. Os movimentos lentos e precisos afastam as tensões diárias. São 14 meridianos a serviço do bem-estar. A cada aplicação, o poder da cura se torna mais próximo. A acupuntura vai agir reorganizando a energia do corpo. O estresse, né? A raiva, né? Que as pessoas guardam muito, ressentimento, acabam gerando dor e levando um desconforto no dia a dia. As sessões duram em média 45 minutos. As agulhas são inseridas numa profundidade a partir de meio centímetro, em ângulos de até 90 graus. Dores lombares e estomacais levaram Sara a buscar ajuda. A conquista de resultados satisfatórios é o melhor alívio. Depois que eu vim para a acupuntura, melhorei bastante. As crises diminuíram, quase zeraram. E hoje em dia já não tomo mais remédio alopático, só mesmo acupuntura. A acupuntura é uma terapia milenar chinesa que se apoia no equilíbrio de dois opostos, o Yin e o Yang. Os elementos geram energia vital que rege o nosso organismo. O bem-estar após cada sessão é imediato. Os pontos de ação são definidos conforme o perfil e a sensibilidade de cada paciente, sempre buscando a eficácia e o conforto. Desde 1995, o Conselho Regional de Medicina reconhece a prática. Daniela se redescobre a cada atendimento. É uma mudança significativa. Eu era mais ansiosa, mais estressada, agora eu me sinto mais calma, mais tranquila. Todo o funcionamento do corpo também, intestino, tudo melhorou. Os sintomas também podem ser percebidos em pequenos sinais exibidos pelo corpo. Da infância aos hábitos e costumes, passando pela alimentação, nada fica esquecido. Depois dos resultados pretendidos, é feita a retirada e o descarte de forma adequada. Prontos para retomar o curso da vida, os pacientes têm a autoconfiança como melhor companhia. Vai se relacionar melhor, né? Vai estar mais tranquila, vai render mais no trabalho, vai ter mais disposição física e com certeza um bem-estar, né? Bom, você acompanhou comigo aí uma reportagem da TV Bandeirantes sobre esta atividade milenar que é a acupuntura. E hoje está comigo aqui com o maior prazer do mundo
além de ser um acupunturista, terapeuta transpessoal, é também um amigo. Já fiz e faço tratamentos com ele usando a acupuntura, e hoje ele está aqui para compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos, um pouco da sua experiência durante esses anos que ele cuida de pessoas, ajudando pessoas a equilibrar seu corpo e a sua mente através da acupuntura. Comigo aqui está Luiz Gustavo Guevara. Obrigado Obrigado a você. por ter aceito o convite. Espero que você possa ajudar muito, não só os telespectadores que estão agora aí nos assistindo, mas também outros que acompanharão depois esse vídeo estando aí disposto no YouTube. Obrigado, Lu. Primeira coisa que eu acho que todas as pessoas que estão nos vendo, talvez especialmente brasileiros, né, ocidentais, eles se perguntam o que de fato é acupuntura, da onde vem este nome, acupuntura, qual o significado deste nome acupuntura? A acupuntura ela tem um significado mesmo da pontura, né? Agulha no ponto. Acu é agulha. Isso. E pontura é o no ponto. Isso. Legal. E qual que é o papel principal da acupuntura no seu trabalho? Porque ela tem diversas aplicações. Sim. Mas o seu trabalho que é o equilibrar corpo e mente, né? A acupuntura, ela tem a maior força dela, ela foi criada para a prevenção. O primeiro papel da acupuntura é prevenir qualquer desequilíbrio físico, né? Tratando o equilíbrio da energia e das emoções. Para a nossa cultura, ela vem se tornando uma terapia, né? Até uma intervenção clínica, né? Então as pessoas têm dores físicas e elas acabam buscando a acupuntura, um alívio para suas dores. Mas ela é mais do que isso, ela vai além disso, né? Ela traz um equilíbrio energético e emocional, trazendo a prevenção, primeiro, né, dessas dores ou desses problemas físicos que possam ocorrer, como também trazendo o alívio dessas dores para que você, o paciente, possa entender qual é a causa da dor ou do desequilíbrio físico. Quando você fala energético, Lu, existem muitas pessoas céticas nesse sentido. Você diz a energia em que sentido? Não é aquela energia daquelas pessoas zen, que tudo é energia, olha energia e tal. Em que sentido, em que nível de energia você está falando que a acupuntura ela atinge? O corpo físico ele tem corpos energéticos, né, chamado a áurea, né? E ela já é comprovada, tem algumas máquinas que já até tiram foto, né? A foto killing, né? Isso. Que dá para fazer toda uma leitura do seu campo energético e com a relação com seus processos emocionais esses campos têm. Então são os 7 corpos também, existem outros corpos além do físico. E a acupuntura ela age no 7, mas com maior intensidade no corpo acima do corpo físico, que é o corpo etérico. Ela tem uma atuação um pouco maior nesse corpo, mas ela age em todos os campos energéticos e eles se interligam no corpo físico por meio dos meridianos, né, que percorrem o nosso corpo. Legal. E o seu trabalho é equilibrar estes pontos, ou o fluxo de energia que corre entre esses pontos, é Sim. isso? A acupuntura ela traz por si só um equilíbrio imediato, vamos dizer assim, destes corpos e destes meridianos, né? E tudo isso já amplia uma consciência da pessoa para que ela possa acionar o saber mesmo, a consciência do que possa estar causando nela um desequilíbrio. Então, quando ela traz um equilíbrio, ela amplia a consciência. E esse é o verdadeiro poder da acupuntura, né? Da acupuntura chinesa, a medicina tradicional chinesa, que trabalha o corpo como um todo, né? Corpo, mente e energia dessa que estamos conversando. Legal. Tem uns slides que você trouxe que eu gostaria de começar a passar para você explicar de uma forma mais gráfica, que até mais visual, que pode ser melhor entendido pelas pessoas. Então a gente vai passar aí para vocês o primeiro slide e aí o Luiz vai acompanhando aqui conosco como você vai poder entender melhor este mundo da acupuntura. Como disse já no vídeo inicial, né? As principais energias que completam, né, o todo é o Yin e o Yang. Né? O Yin e o Yang são as energias trabalhadas, elas estão presentes no todo, não só no nosso corpo, mas tudo é formado do Yin e do Yang. E são energias complementares, né? Uma se une com a outra e forma algo.
Em tudo, como eu já disse, ela está presente, mas em alguns momentos elas têm características maiores, né, de presença. Então, por exemplo, o dia mais yang. É mais yang, a noite mais yin. E existe um intermédio entre eles, né? Então, a noite não acontece de uma vez, escurece. Né? Então, esse é o processo, né, o ciclo do yin e do yang. Né? E também... Um entrando dentro do outro. Exatamente. Então, essa energia, este todo, existe em tudo. E também no nosso corpo. E são essas energias também usadas para serem trabalhadas por meio da acupuntura. São essas energias que desequilibram quando acontece, por exemplo, a dor, ou mesmo o desequilíbrio das emoções, pessoas são muito raivosas ou que sentem muito medo. Sim. É esse desequilíbrio entre yin e yang que acontece no corpo Sim. energético? A beleza de todo o estudo da medicina é como eles conseguem relacionar tudo isso ao corpo físico. Né? Tem toda uma explicação por que tal energia desenvolve ou potencializa a raiva ou qualquer outra emoção e como isso interage com o corpo. Esse é o papel mais bonito da acupuntura ou do sistema todo da acupuntura em si. Uma coisa que você fala muito é sobre a relação dos órgãos, de cada órgão com as emoções. E é importante agora você falar, compartilhar aqui conosco, né, com as pessoas que estão nos assistindo, qual a relação de cada órgão com as emoções e que a acupuntura age dessa maneira. No começo, né, os chineses eles relacionaram a criação do todo com os 5 elementos, né, que é o fogo, terra, água, né, e madeira, né? Isso. Então, para ter um exemplo bem simples, se você pegar a madeira, né, e por fogo forma o carvão. Né? É uma transformação simples, mas o todo é formado por meio, né, inicial desses 5 elementos. E eles são dispostos dentro de um sistema, né, onde um é ligado ao outro, onde cada elemento significa uma função. Dentro cada elemento existe uma energia yin e uma energia yang, dentro do equilíbrio. E essas energias elas são relacionadas com os órgãos e as vísceras do corpo. Os órgãos com a energia yin e as vísceras com a energia yang. E cada órgão, né, e função dessas que eu acabei de falar, rege uma emoção na parte yin e uma ação na parte yang. Então, se você, por exemplo, pegar a raiva ela está presente na função madeira, ela rege a função madeira, que também é o órgão ou a função fígado, como também o vesícula biliar, é o acoplado dele, yang, a víscera, que rege a ação irritabilidade. Você fica irritado por meio da raiva. E o fígado está nesse meio também? O fígado está nesse meio também. Isso é uma das explicações como que a energia pode mexer no corpo e assim vice-versa. Por exemplo, a forma mais fácil de entender é se você pega uma pessoa que extrapolou na bebida alcoólica e as toxinas do álcool elas são sintetizadas no fígado, né? E isso causa um excesso energético de trabalho em si mesmo no órgão, mas da energia também. Elevando essa energia ao pico, você se torna mais propício a acionar a emoção que rege essa função, que no caso é a raiva. Tanto que muitas pessoas, muitos alcoólatras, são agressivos. Justamente por causa deste motivo. E por que acontece? Existem os opostos, né, de alcoólatras, onde eu convivo com pessoas que vêm procurar também para trabalhar essa questão de alcoolismo e existem polaridades. Sim. Existe o alcoólatra que vai para a polaridade raiva, explode, estoura, bate e agride, e existe aquele alcoólatra que dorme, que é apático, que se torna apático. Como que a medicina chinesa, a acupuntura, explica isso? Na verdade, não é que seja um oposto, né? É que como isso é um sistema e um está ligado ao outro, né? É uma relação, um manda energia para o outro, e se um está em excesso, ele manda em excesso para o outro, ou se ele está em falta, ele não manda energia para o outro, ele também vai ficar em falta. Esse outro que eu digo são as funções, né? Que eu expliquei no começo. Então, quando a pessoa, por exemplo, né, bebe muito e ela
reprime a raiva, que é uma coisa comum hoje, né, entre nós, a gente reprime a raiva, nós não expressamos ela na sua plenitude. É feio, é errado, falta de educação e tantas outras coisas. E como isso é um sistema, você pode acabar sobrecarregando os outros polos, né, as outras funções, e isso vai acarretar o desequilíbrio de outras emoções. E se ele já tem uma predisposição também por outros desequilíbrios, por exemplo, para tristeza ou para estar angustiado, introspectivo, né, ele vai acabar desequilibrando esse outro sistema, essa outra função, e ele aciona a emoção. Mas lembrando que a raiz, nesse caso, sempre, né, vai ser o fígado. Então, o fígado foi o disparador. Isso. Ele que iniciou todo o processo, mesmo aquele que vai para a introspecção, que fica apático, o fígado que disparou todo esse processo. E a acupuntura trata isso como? Ela vai lá no fígado, num ponto que está ligado ao fígado, para diminuir a ação dele, é isso? Exatamente. E mais nos outros meridianos que também possam estar em desequilíbrio. No caso, o corpo todo percorrem-se os meridianos, e existem vários pontos, né, que têm muitas funções. E uma das funções é dispersar a energia do meridiano ou potencializar a energia dele, se ele está com falta de energia. No caso de uma pessoa que bebe, está com a raiva, geralmente ele está em excesso. Então, para que você evite que todo o processo entre em desordem ou acabe acarretando algum problema físico, você dispersa por meio da acupuntura este meridiano e aquilo entra num determinado equilíbrio. E aí que está a grande riqueza, né, que hoje vem adentrando a nossa cultura, que inclusive é o trabalho emocional, é o trabalho da consciência. Como trazer a consciência para esse sistema para ele depois não acionar mais este excesso. No caso dessa pessoa, né, do alcoólatra, a bebida vinculada, né, somatizado às ações de vida dele. E aí você, no seu trabalho, você vai buscar o que faz ele beber, ele tomar consciência o que ele vai buscar na bebida. Exatamente. É isso? Porque é isso que eu falei, às vezes a bebida ela é atraída por uma necessidade emocional, e ela causa um desequilíbrio no corpo físico e no energético de uma outra emoção. Então, às vezes, ele é um cara já depressivo, uma pessoa depressiva, mas ele acaba assumindo a bebida para tentar amenizar, né, ou se libertar desse sentimento, e piora o quadro. Ele continua com a emoção, né, com a sensação de depressão. E ainda tem o ganho entre aspas, da raiva e da química ruim no corpo, né, no caso da bebida. E no caso de depressivos, que hoje é tão comum no mundo, né, pessoas depressivas, que é o excesso da tristeza, da angústia, como a acupuntura trata isso? Como no seu trabalho você trata isso? Antes eu queria falar que eu sempre comento isso e falo que as pessoas que acionam a depressão, elas acabam estando um passo à frente da grande maioria. Isso é uma visão minha, né? De que elas acionam o conhecimento das emoções, onde a maioria está dormente, né, para o conhecimento das emoções. É claro que não estou falando para as pessoas ficarem depressivas, entrarem em não depressão. É o caminho, né? Mas é um dos caminhos. São os caminhos dele se internalizar, né? Internalizar, exatamente. E aí, como a gente conversou, dentro da depressão, ela tem, né, a emoção regente, vamos dizer assim, o medo, né, que traz a insegurança, aquela coisa que a pessoa se torna fechada dentro de si própria. Essa é a depressão. Ela não consegue se relacionar com o meio, e então o medo seria o carro-chefe das emoções dela. Mas, como eu expliquei no sistema, cada um pode ter uma raiz diferente. A pessoa ela pode ser, voltando no fígado com a raiva, já que a gente já conversou sobre isso, ela pode ter a raiz na raiva, e como eu disse, ela pode estar reprimida. E quando ela traz a repressão da raiva, seja qual for o motivo de desequilíbrio na vida dela ou com familiares, ela reprime, ela traz um excesso para aquele sistema, e aí ela traz um desequilíbrio para todo o sistema, e aí a depressão pode ser acionada por isso. A acupuntura vai trazer esse equilíbrio do todo, para que ela
para que facilite a consciência dessa pessoa a entrar no que seria a ação a ser tomada para ela superar ou transcender a... Uma coisa que eu percebo nos meus trabalhos é o quê? Que a pessoa que entra em depressão, ela tem o ganho de conhecer muito mais profundo as suas emoções, sem sombra de dúvida, mas existe também, ela mergulha e aí ela se perde dentro deste caldeirão de emoções, né? E aí, ao se perder, o primeiro sentimento que dá então é melhor morrer. Sim. Porque ela não suporta aquele caldeirão de emoção dentro dela. Então existe a vontade muito grande de alguns casos depressivos, ou da intensificação do depressivo, dele querer morrer. Assim. E aí, como que a acupuntura pode ajudar a trazer essa pessoa que está neste nível? Eu quero morrer porque eu já não aguento mais esse caldeirão, até porque, como você falou há pouco, nós não fomos educados aqui socialmente, nem Ocidente nem Oriente, a sentir, muito menos Oriente, a sentir emoção. Então o ser humano se vê numa posição, eu não sei lidar com isso. E aí, como que a acupuntura traz essa consciência na questão de eu não sei lidar com isso, então eu vou tirar a minha vida, eu prefiro morrer ou fazer algo para que a minha vida acabe. A depressão ela acaba causando alguns desequilíbrios no corpo físico, né, fisiológico em si. Então, um depressivo ele tem falta de serotonina, o que traz uma dificuldade dele se movimentar também, né? O yang, né, no sentido, em questão yin yang, é a baixa da energia yang dentro do corpo. Também. E aí a acupuntura em si, ela já traz, com o equilíbrio do todo, ela já traz uma força maior para que a pessoa possa a ter esse primeiro start. Né? Você vai lá e aciona um ponto. Sim, a gente faz um diagnóstico, vê qual seria a emoção, qual seria a raiz, situação de vida que ela mais se sente dentro da depressão, vamos dizer assim. Através de conversa, tudo isso. Conversa, E aí, depois disso, a gente faz o tratamento por acupuntura, que inicialmente traz esse alívio físico, né? Dessa energia mais perto do corpo, que eu falei do corpo etérico, que traz já essa força mais intensa para ela. E em segundo passo, ela começa a ampliar a consciência do que é a depressão para ela. E aí a gente começa a direcionar mais específico qual é a raiz dela. Em que determinado momento da vida dela ela acionou aquilo, o porquê, qual é a causa que ela entende que despertou a depressão. E a acupuntura trabalha também neste reconhecer, sempre também mantendo um equilíbrio. Toda sessão existe um reequilíbrio do corpo como um todo, para manter a pessoa num limiar de consciência, né? Para ela conseguir ir além, né? E transcender aquele estado que ela está vivendo, que ela está presa ali talvez em algo muito palpável, físico ou consciente, está um pouco além, está no inconsciente dela. Sim. Eu acho que uma coisa importante, que eu acho importante frisar aqui agora, nós estávamos falando antes do início do programa, que eu perguntei, mas qual o real papel da acupuntura neste processo terapêutico, né? E você falou que, na verdade, o que a acupuntura faz traz o equilíbrio físico, mental, energético, para proporcionar a pessoa enxergar o que ela antes não enxergava. Como até passou na reportagem, né? Você vê que a pessoa ela sente menos dor, ela consegue começar, ela vive um pouco mais, ela se percebe um pouco mais. Antes a percepção dela era só para dor, né? Limitada. Então, é claro, a pessoa está com dor, ela só vai perceber a dor. Então, se você consegue aliviar essa dor, ela consegue perceber o todo. E até mesmo qual é a causa da dor. A causa emocional. E enquanto neste trabalho de acupuntura, Lu, ligando corpo e mente que você faz, enquanto a pessoa não entende a causa emocional, a dor física persiste, é isso ou não? Na verdade, ela diminui. Ela diminui até o ponto da pessoa não sentir mais. Mas esse eu falo que não é a riqueza da acupuntura ou de qualquer tratamento em si. Porque é muito propício desta dor ou deste desequilíbrio voltar. Né? Então pode até ser que a pessoa adentre a um equilíbrio e ela não sinta mais a dor. Ou ela se torne dormente, né? Latente. Para quê? Para acionar em um momento em desequilíbrio de novo de uma emoção. Ela vai voltar.
Então, por exemplo, pessoas com dor de cabeça, a gente identifica geralmente um padrão, né, de ação dela. Ela tem dor de cabeça por vários motivos, mas um específico é onde ela tem mais. Então, eu tenho exemplos, né, com brigas com familiares, e até específico quando... Trabalho, pressão de trabalho. Exatamente. E aí, essa riqueza, trazer essa consciência. Então, a acupuntura traz essa possibilidade da pessoa poder enxergar isso. E aí vem um trabalho complementar, né, emotivo, pode ser de um terapeuta, pode ser de um curso, de um trabalho de inteligência emocional, e que vai trazer a luz da consciência daquele processo para a pessoa. Uma coisa que eu gosto de fazer muito no meu trabalho é fazer, até para trazer toda essa consciência emocional de uma forma mais palpável. Eu gosto de fazer muita comparação do ser humano com o computador, com uma máquina, que é algo que qualquer um hoje tem conhecimento. Então eu sempre falo nos treinamentos que eu dou que eu comparo, faço uma comparação do ser humano com a máquina para que ele possa visualizar ou compreender melhor aquilo que está acontecendo com ele. Então eu falo que o nosso hardware é o nosso cérebro, o corpo, órgãos, e aí vai, o hardware do ser humano, parte física, estrutural. Os nossos softwares são conhecimentos que nós vamos adquirindo durante a vida, em escola, faculdade, livros, palestras, programas de TV como esse, são softwares. São conhecimentos, possibilidades de se usar determinada informação ou não. E para que tudo isso funcione, para que o hardware funcione, gere um resultado, e para que esse software também seja usado de uma maneira que gere algum resultado também, precisa de um sistema operacional. Sim. Esse sistema operacional eu chamo eu digo que é a nossa estrutura emocional, né? São as nossas emoções, que são elas que permitem nos agir tudo aquilo que a gente sabe fazer ou não, ou nos bloqueia. Eu sei o que eu deveria fazer, como muitas pessoas hoje que me procuram, falam: Rodrigo, eu sei o que eu tenho que fazer, porque hoje em dia a riqueza de informação é muito grande no mundo, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, sei como mudar, o que eu deveria fazer para mudar, mas na prática eu mudo. A teoria eu sei tudo, mas na prática eu não consigo. Ou seja, eu tenho hardware, ou seja, eu tenho um corpo físico, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho tudo à minha disposição, eu tenho informações que eu sei que eu deveria usar em determinados momentos, mas na prática eu não uso. Por quê? Porque o sistema operacional dela está travando, não está potencializando, não está dando permissão para rodar. De que maneira, e não sei se há possibilidade, que a acupuntura poderia entrar nessa equiparação que eu faço, nessa analogia que eu faço do ser humano com o computador? Em termos, por exemplo, aqui na minha mente, você falando deste corpo energético, eu já entendo este corpo energético como uma corrente elétrica, por exemplo. Sim. Que precisa passar na máquina para que ela viva, para que ela esteja em funcionamento. Sim. De que maneira, existe uma maneira de fazer uma analogia com a acupuntura nesse sistema que eu crio e falo em relação ao computador e ao ser humano? Sim. Primeiro, eu adorei sua analogia, né? Um dia veio, cara, do nada, não é nada que eu pensei. Essas formas de fazer essas analogias são explica bastante, né, pra gente. É legal esse entendimento. Mas para elucidar isso tudo, existe um exercício que eu faço com meus pacientes que é de foco, né? Então, eu chego para a pessoa e pergunto: o que você quer? Ela, né, tem lá um pedido dentro de um foco. E digo: o que te impede, né? O que impede ela de organizar aquilo. Então, e qual é a emoção que você sente? Né? E ela vai trazer uma emoção. E aí, fazendo essa analogia, você fala assim: o que você quer, né, é toda a informação que você já tem, que você já compreendeu, e só falta colocar em prática. E você quer colocar em prática, né, dentro desse sistema. E aí o impeditivo para a pessoa é como o computador, talvez um vírus, né, que traz uma emoção em desequilíbrio. Exatamente. E uma emoção em desequilíbrio, ela acopla energias que parecem vírus mesmo, como se fossem vírus, e que são potencializadas por padrões mentais nossos, né? E que a gente não consegue transcender às vezes sozinho. A maioria das vezes não consegue. Então a acupuntura, ela vai identificar esse vírus a uma emoção, vai jogar naquele sistema inicial e trabalhar por meio do fluxo energético da acupuntura a expurgar este vírus. É como se ele tivesse vírus instalado em algum órgão
Exatamente. E a acupuntura vai lá e vai como se fosse agulhar ele para que ele saia daquele ponto, daquele lugar. Como se ela fosse a pessoa que faz o conserto, né? Conserto, Exatamente. Do ser humano, e aí, a partir disso, aí que o ser humano vai além da máquina, né? A máquina, ela não consegue saber depois como ela faz para não ter mais aquele vírus. O ser humano tem. E é esse o além que a gente Ele faz. ganha consciência, né? Ele ganha consciência para ele evitar aquela situação que vai trazer aquela emoção, que vai criar um vírus que pode ser um impeditivo e uma trava para alcançar aquilo que ele deseja. Porque todo ser humano deseja ser feliz. Se você perguntar para qualquer ser humano, quero ser feliz. Agora, como cada um tem... Exatamente. Eu quero ser feliz sendo terapeuta transpessoal, quero ser feliz sendo restaurante, eu quero ser feliz, sei lá, sendo pai, sendo filho, cada um tem o seu como, né? E me diz uma coisa, como que a acupuntura pode prevenir esses processos? Porque, pessoal, então eu vou procurar um terapeuta transpessoal, um acupunturista, quando eu tiver problema. Não, como a acupuntura pode prevenir? Que eu acho que é isso que a nossa sociedade, não só ocidental, como oriental também, está muito atrasada, porque nós só procuramos quando a dor vem. Mas como a acupuntura pode prevenir essas doenças, essas dores, problemas emocionais? Como a maioria do desequilíbrio físico, ele é oriundo do desequilíbrio emocional, né? E este desequilíbrio emocional pode ser causado na vida em si. Nós vivemos uma vida muito conturbada, então a maioria dos seres humanos precisariam de uma prevenção, de um trabalho para que possa trazer a luz da consciência para ele o tempo inteiro, para que ele não somatize energias, né, desse sentido que a gente falou de emoções, né, ansiedade, estresse, tudo aquilo, excesso mental, ou até mesmo a expressão de uma emoção de uma maneira errada. Então ele pode não ser não tão raivoso ou não ter tanto medo que o trave. Então, antes deste processo se acumular e disso trazer uma dor física ou um processo físico de um desequilíbrio de doenças ou dores, né? Desequilíbrio físico, seja qual for, a acupuntura pode trazer a consciência, né? Trazendo o equilíbrio e evitar que essa aglomeração de energia por meio da ansiedade, né? Que foi causada pela ansiedade, vá ao físico. O acúmulo vai ao físico e cria a doença, cria a dor. Cria a doença. Isso é uma prevenção. E aí, sempre falando, mas além disso, a gente pode trazer a consciência. Acho que é o principal, momento, né? Ideal para você trazer a consciência. É a mesma coisa se você tiver uma dor de cabeça. Eu chegar para você e falar, Rodrigo, vamos pensar qual é a causa. E você não conseguindo ver a luz, você não vai conseguir pensar. A gente precisa aliviar a sua dor, né? Então a dor de cabeça já se instalou. E teve uma causa emocional, seja excesso mental, seja qual for. E tem que tratar o físico você primeiro. vai tratar o físico primeiro, né? Tomar um remedinho, né? Acalma a dor. Acalma a dor e depois a gente entra na luz. Então, é como se evitasse, a acupuntura evitasse... Entrar, né? na escuridão. Entrar na escuridão. Nesse processo que realmente não dá para enxergar. Não. Ou que causa. Esse processo é aliviar a dor. Mas aqui já é clínica, já é curativo. E aqui é preventivo. É preventivo. Que bom. Infelizmente, nosso tempo voou, cara. Passaram já os 40 minutos voando. Eu quero que você deixe os seus contatos. Eu sou prova do resultado do trabalho dele. Faço muitos trabalhos com o trabalho do Luiz, né? Eu sou paciente dele também. Então, recomendo e quero que você deixe aqui os seus contatos para que quem quiser se tratar com acupuntura, ganhar essa consciência através da acupuntura também, possa te achar via Face, via telefone, via tudo. Antes, se você me permite, eu queria te agradecer. Eu que tenho que agradecer por estar aqui, a você, o Rodrigo e toda a sua equipe, uma equipe maravilhosa, né? É um grande prazer poder estar aqui e falando de um pouquinho que eu sei, né? Muito. Os meus contatos a maioria, né, a gente entra em contato pelo e-mail, que é luiz.gebara, né, @yahoo.com.br. Temos o telefone lá da clínica, que é 2601-2851, né, pode falar com a Bárbara. E eu tenho a página no Facebook, né, Facebook/acupuntura e consciência, onde eu posto alguns vídeos, algumas imagens com frases. E também tem todos os contatos, o local da nossa clínica.
Que bom. O local fica ali na Moca, né? Na Moca. No alto da Moca. Então, você que mora para aquela região, ou que não mora também, porque eu não sou da Moca e vou lá com o maior prazer do mundo, pode aí usar os serviços e muito mais do que usar para curar, mas para prevenir e para evitar que muitas doenças possam instalar nele e na família e na empresa, e aí vai. Então, obrigado pela sua presença, Lu, com o maior prazer do mundo, e espero que muitos possam possam ser beneficiados pelo trabalho da acupuntura, da medicina chinesa, que vem acompanhando há milhões de anos. Eu quero que você acompanhe agora o vídeo do treinamento de inteligência emocional que nós damos, para que você comece a situar um pouco do que nós falaremos daqui a pouco com a Simone Salano, que é uma empresária, mãe, esposa. Estaremos aqui conversando sobre resultados da inteligência emocional na vida de uma mulher, de uma empresária, de uma mãe, de uma esposa. Acompanhe o vídeo aí comigo. Bom, você acompanhou comigo aí um trecho deste treinamento de inteligência emocional que nós damos já há 15 anos, e um treinamento onde as pessoas mergulham dentro de suas emoções e podem, a partir deste mergulho, entender como podem usar essas emoções a seu favor, como pode usar cada um dos seus sentimentos, não mais para te travar, como há pouco o Luiz falou, não mais para gerar dores na sua família ou na sua empresa, mas para gerar resultados. Uma coisa que eu sempre falo, ninguém sai de lá como um santo, um anjo, não é esse o propósito do treinamento, mas sai de lá consciente das suas emoções e consciente que ele pode sim mudar, fazer completamente diferente daquilo que ele vinha fazendo, usando todos aqueles softwares que eu falei há pouco, da maneira que ele realmente quer, desbloquear barreiras emocionais que travavam a gente de usar softwares, informações que nós já tínhamos, mas não usávamos por medos e tantos outros bloqueios emocionais. E comigo, para falar um pouco sobre o resultado disso na vida prática, porque não adianta ficar no blá 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 blá, isso daí vira só teoria, para falar na prática sobre os resultados da inteligência emocional na vida de um ser humano,
Está comigo aqui no estúdio uma mulher, uma mãe, uma esposa, uma empresária de um grande restaurante aqui em São Paulo, a fulana Simone Gutierrez Salano. Isso. Obrigado pela sua presença, Si. Obrigado por ter aceito o convite. Espero que a sua experiência, que as suas mudanças, que a sua consciência emocional possa ajudar, o seu exemplo possa ajudar milhares de mulheres, de mães, de esposas, de empresários aí, independente do sexo, ajudá-los a tomar consciência que eles também podem realizar isso na sua vida. Com certeza. Escutando, né, o Luiz falar, muito interessante, porque eu nunca escutei uma parte boa da depressão. Então fiquei até um pouquinho feliz. Tudo tem um lado bom. Eu tive depressão, né? Já faz... Durante quanto tempo você entrou em depressão? Então, o meu filho tinha 3 anos quando estourou, né? Desde o começo já é uma porta aberta por alguns motivos, assim, emocionais, familiares, acabou desencadeando. E quando ele tinha 3 anos, realmente, eu tive que procurar ajuda, né? E eu acho muito interessante, porque ainda tomo medicamento agora, tenho que passar na médica para começar a parar, porque eu sei que estou preparada, assim. E o que eu acho muito interessante é, com o treinamento, ser muito mais rápido de conseguir uma cura que eu senti. Eu senti realmente uma cura. E essa parte física também que ele fala, que foi muito impressionante. Esse meu lado direito, principalmente, né? Em geral, o meu sorriso não tinha um sorriso, era pra baixo mesmo, uma coisa triste, que eu me olhava no espelho e não gostava, né? Tinha até as marcas que a gente brincou juntos, né? Então, além das marcas profundas, aqui pra baixo, né? Então minha mãe falava, sorri nem que for, sabe, pra levantar, mas não é dentro. Tem que sorrir por dentro primeiro. E principalmente o lado direito, que é o da emoção, o meu olho, às vezes quando eu acordava, estava mais fechado, esse era mais profundo desse lado, né? E isso me incomodava. Então, assim, nenhuma foto pra mim tava boa, sabe? Porque não ligo pra tirar foto, gosto, mas, putz, tá horrível. Sempre eu achava isso. Tava assimétrico. Tava. E aí, depois do treinamento, do segundo treinamento, que é o Gaivota, que foi mais profundo, o meu funcionário, que também fez o treinamento, falou, nossa, a senhora não está mais com aquela marca. E era uma coisa que eu não esperava, porque eu não achava que ia acontecer, né? Eu não achava que ia voltar. E assim, uma coisa que me incomodava muito. E você tinha percebido eu tinha a saída da marca? Não, a saída você viu como não. é tão inconsciente as mudanças muito. que nós não percebemos. Nem quando a mudança é visual. Nós não percebemos. O único que eu tinha percebido era a tristeza. Agora, melhor eu não tinha percebido. E quando ele me falou, eu fiquei muito feliz, porque assim, era uma coisa que me incomodava e que eu não achava que ia poder acontecer. Além de respirar, já no domingo, quando acabou o treinamento, respirar por completo, porque eu não respirava por completo, eram coisas mesmo que estavam dentro de mim. E ali eu já comecei... Impediam até de entrar o ar, que nada mais é do que a vida. Sim. O ar é a vida, entrar a vida, não quero que entre a vida. Além de estar cheio de emoções lá, socadas, né? Porque quando você fica em depressão, você entra para dentro de você de uma maneira que aquilo vai ficando lá dentro, né? Você não tira, não fica lá. Então o ar não entrava. No domingo à noite eu já comecei a perceber que eu estava respirando completamente. Assim, toda hora eu agradecia a Deus, né? Porque é uma coisa tão simples, mas que quando a gente está assim, não. Porque quem tem depressão só quem tem para saber. E esse medo também, principalmente, é uma coisa horrível. E assim, por mais que você tome medicamento, você saia daquela crise, é o que ele falou, você tá sem energia, você tá, sabe, você fica apático, letárgico. Então eu achei muito impressionante, principalmente a parte física, né, ter chegado na parte física. Então se chega no rosto, você imagina dentro, né, como que não chega, como que não atinge. E depois disso também, eu entrei a semana passada no elevador e um vizinho com a esposa, que eu não via também há algum tempo, falou, o que você fez? Eu falei, nada. Ele falou, não, nada não. Como se fosse uma plástica, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu sabia que você fez. Só que eu falei, um treinamento, né? Ele achava que era mesmo físico. Plástica, cirúrgico, cabelo. Botox, sei lá.
Mas não é o caso. Então, assim, é muito interessante a gente ver que as pessoas estão enxergando a gente melhor, porque isso também ajuda, entendeu, no processo. De que maneira você percebeu o impacto disso, dessas mudanças internas, emocionais, na sua vida, no seu dia a dia, Simone? O que você percebeu de mudanças práticas, concretas e que você consegue já medir? A Simone antes de perceber essas emoções, de ver esse treinamento emocional, e a Simone hoje? Então, de uma mudança de energia também, né? De vontade de viver. Sim, de vontade de viver, de fazer as coisas, de terminar. Porque Mas você não não terminava. tem, não. É o que ele falou, é físico, você quer ficar deitado, você quer ficar... Encolhidinho, né? Então você pensa o quê? Não é nem... Muitas pessoas que eu também já vi os depoimentos do treinamento, de procurarem remédios para se matar, não foi o meu caso. Até porque eu procurei ter muita consciência, né? De ter os meus filhos. Tem filhos e pra vendo criar. meus filhos não sentir alegria, isso eu não me conformava, né? Porque você não sente. Você fica quase que anestesiado, Então, né? mas é pior, porque se você ficasse anestesiado, pelo menos você não ficaria bem nem mal, mas você fica mal. Você fica mal. É um mal-estar, não é só falta Você de sente bem-estar. só o negativo. Isso. Então, assim, eu não pensei nisso, mas eu falei que eu entendi as pessoas que pensavam nisso, porque você pensa assim, eu sou nova, como que eu vou viver o resto da minha vida assim? Então é muito ruim. Então, assim, ter vontade de viver, de fazer as coisas com os filhos novamente, né? Ir atrás mesmo Hoje de você sonhos, faz o que de diferente com coisas. seus filhos, que antes não fazia? Eu tô tendo mais tempo para eles, eu tô saindo antes do trabalho, eu tô curtindo mais eles, dando mais atenção. Tô investigando também sobre a adolescência e a inteligência emocional, porque são coisas sutis, mas em vez de você falar um porquê, você pergunta o quê? Coisas diferentes que você pode fazer com o seu adolescente. Para evitar que Para ele evitar chegue. que ele chegue nesse ponto, entendeu? Porque eu acho isso muito importante, fazer essa prevenção no mundo de hoje, né? Que hoje só trata a doença. Isso. Depois tá depressivo, ou tá nas drogas, ou tá fumando, ou tá bebendo, aí vai tratar. É muito mais difícil de sair, né? Ou engravidou, né? Ou pegou algumas doenças que levam à morte. Sim. E aí já não tem mais o que fazer. E como profissional, como empresária, de que maneira você percebeu este impacto na sua vida? Lidar com os seus profissionais, lidar com o cliente, lidar com a pressão do trabalho, que é grande. Eu fui lá no seu restaurante, eu sei que não é mole lidar com tudo aquilo, são 200 lugares, isso? São 240. 240 lugares, você lidar com aquela pressão, atendimento, comida na hora, clientes, prestar atenção no que está faltando, não fazer muito também porque vai estragar, vai ter que jogar fora. Como que é para você isso hoje? É bem estressante esse tipo de negócio. Então, assim, para mim hoje, eu gostaria de sair desse negócio para viver mais a vida, entendeu? Porque Então, hoje para você não te completa. Então, é uma E coisa antes que te suga completava? muito. Era um sonho. Não, mas esse sonho era seu? Então, era um sonho em conjunto, né, meu e do meu marido, mas que o dia a dia é muito desgastante. O fim de semana é o que ele fala, enquanto as pessoas estão se divertindo, você está trabalhando, né? E não tem tempo para tirar umas férias, não tem tempo para nada. Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que pensar também, porque a nossa vida é muito conturbada, a gente vai ficando cego. Na depressão também, porque é o que você falou, você não enxerga essas emoções. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro de você, entendeu? Você vai se fechando e quando você vê, é quando explode, né? E antes você atropelava tudo isso para trabalhar? Sim. Passar então, por cima. O que acontece? Você vai... te suga muito esse tipo de trabalho. Então você... Mas suga porque talvez não seja o que você goste. Não, mas eu acho que de qualquer maneira, para um restaurante, por exemplo, dar certo, você tem que estar lá. Sim, mas porque você não... Porque hoje você talvez tenha descoberto que você não gosta. Mas na hora que você fizer, por exemplo, o treinamento, é uma coisa que desgastante demais. Eu dou treinamento final de semana inteiro, que é o momento que as pessoas estariam descansando ou se divertindo. Mas para mim é um prazer incrível. Não, mas eu não digo nem de cansaço, assim, é um prazer. Só que você não tem tempo pro resto, pra sua vida, pra viajar, pra estar com seus filhos, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, você dá o treinamento, mas você pode escolher uma data pra você dar o treinamento. Eu não, entendeu? Então, esse tipo de coisa
eu quero mudar, A entendeu? pessoa tem que, para entrar neste ramo, a pessoa tem que ter consciência que, cara, Exatamente. é ali. Ou vai ter que ter sócio Aham. para cuidar, poder Aham. entregar na mão e viver. Sim. Porque senão não vive. Então, assim, eu gostaria realmente de ter mais tempo de vida, E o não que só você de está fazendo para sobrevivência. criar este tempo? Então, a gente está procurando saber se alguém tem interesse mesmo. Está passando pra por um gente processo mudar, de transição. Pra gente mudar de atividade. Tem vários outros, Terem né? vida como Ter- casal, isso, como família, pai, sim, mãe. Não só sobreviver, mas viver, né? Sim, bom. E como ser humano, qual a principal mudança que você percebeu em você, Simone? Então, como ser humano, eu tenho uma preocupação com os adolescentes, né? Com essa prevenção, com tudo que está acontecendo no mundo, de drogas, de sociedade, né? Porque a sociedade, ela traz uma coisa negativa, que eu nem entendo porquê, né? Em que sentido? E no sentido de televisão, de mídia, de... como que eu posso te dizer? Valorizar o sexo, valorizar As drogas. valorizar as coisas que realmente não é o que tem valor, né? E fica difícil para o adolescente não entrar nisso, porque é o que a maioria acontece. Então, procurar mostrar um outro lado, mostrar os valores, mostrar a inteligência emocional, porque se você pensar, tudo isso que não é valor vai levar para a doença, vai levar para coisas ruins. E se a gente parar para perceber também, os adolescentes, e não só adolescentes, adultos, só caem neste mundo também. Os adultos, por exemplo, caem no negativo do materialismo, de comprar, Sim, de tudo isso, de marca. De marca, e nesse sentido, por quê também? Porque existe um vazio dentro, um vazio Exato. emocional. Isso. Parece que existe alguma coisa que precisa ser preenchida. E esse alguma coisa nunca vai ser preenchida ou por droga, ou por bebida, ou por bens materiais. É como você fala, você pode mudar para outro lugar, você vai estar com você, então não tem como. Aonde o cachorro vai, as pulgas vão atrás. Agora, o adulto, ele já vai ter que ser tratado. Agora, o adolescente, ele pode ter essa prevenção, né? Pode ser evitado, né? Prevenido. E assim, uma coisa que muitas vezes você não acredita em você. Então, me deu força para acreditar que eu sou capaz, que é uma missão e que eu vou atrás até o fim. Porque muitas vezes você começa a ir atrás e desiste, entendeu? Porque o treinamento é maravilhoso, só que você também tem que estar trabalhando isso dentro de você todo o tempo. Sim, é constante. Entendeu? É um treinamento. Não é uma coisa exatamente. pontual. Então você tem que estar se trabalhando isso para você continuar, né? Além de não cair na depressão, continuar. E não precisa nem cair na depressão, né? No meu caso, né? No seu caso. Mas a pessoa pode viver por viver. Sim. Como quantas pessoas como eu também até viveram esse treinamento há 16 anos atrás, antes de dar eu vivi. Eu percebi que eu vivia por viver, eu nem percebi que eu estava vivo. Sabe aquela coisa de você é meio que zumbi? Então não estava depressivo, nada está muito bom, nem muito ruim. A vida é média. Não, é a felicidade que a gente busca, né? E é a constância, aquilo que você falou, dia a dia. E Você saber trabalhar as emoções de uma maneira que elas te ajudem e não te prejudiquem. E o melhor de tudo é que as emoções, quanto mais nós trabalhamos elas, mais nós percebemos que podemos ser ainda mais felizes, podemos ter ainda mais resultados positivos que antes a gente não enxergava. E que talvez outras, por exemplo, o intelecto, né? Nós podemos evoluir, melhorar, sim, mas até um certo ponto, mas isso não nos dá prazer, isso não nos dá felicidade. Agora o emocional não, ele nos dá prazer, ele nos dá felicidade. E eu acho que a gente tem que buscar uma evolução, porque o mundo já está tão assim que eu acho que a gente tem que evoluir daqui para frente. E buscar essa ascensão, e não descer. E não descer. E talvez é por isso que hoje tantas pessoas estão depressivas, tantas pessoas estão morrendo de câncer, tantas pessoas estão se autodestruindo, né? Guerras acontecendo, voltando a acontecer. Voltando não, sempre aconteceu em determinados lugares do mundo. Políticos se autodestruindo aqui no Brasil, em qualquer outro lugar também, por falta o ser humano está perdido dentro de si mesmo. Por falta deste conhecimento emocional.
Porque todas essas ações que geram guerra, que geram violência, que geram drogas, a morte, ela está baseada no medo. Todas, sem exceção. O medo é a origem, é a raiz. Né? E como eu sempre falo, o ser humano, se nós pudéssemos polarizar as emoções, é o medo e o amor. Né? Onde o amor advém todos os sentimentos positivos, as coisas boas da vida, e o medo, todas as questões negativas. Então aqui neste polo, o ser humano está polarizado no medo. Né, no yin, na escuridão, onde ele enxerga que o outro sempre quer passar a perna, o outro quer ser melhor que o outro, e ao ser melhor que o outro, o que ele consegue? Mas eu acho que ele vai realmente fugindo de si, que é o que o treinamento faz, você voltar para si, para dentro de si, né? Sim. Porque a pessoa vai se perdendo fora. Sim. E eu acho que a evolução tá por aí. Que bom. Entendeu? Em embutir nas pessoas, nos jovens, em todo mundo. Esse lidar com as emoções, né? Que eu te parabenizo por isso. O maior prazer do mundo. Minha missão eu faço com o maior prazer. Espero que você possa ajudar muitos adolescentes aí pelo mundo, afora, e tenho certeza que irá, né? E muito mais. Você possa ser uma grande mulher do mundo, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande profissional, alguém que possa fazer diferença. Eu acho que o despertar emocional o maior resultado dele é esse, não só fazer diferença na vida de uma pessoa, mas despertar aquela pessoa para ela ser também um polo de evolução aqui no mundo. Então você é um polo e espero que você compartilhe isso para este mundo gigante aí que nós temos para compartilhar. Então deixa seus contatos do Fulana para quem quiser ir lá conhecer, visitar o Fulana. Importante. O Fulana está na Avenida Luiz Dumont Vilares, 651, na Zona Norte. O telefone é 2283-6575. Tem Facebook? Tem Facebook, só que agora eu não sei. Deve ser /Fulana, ou Restaurante Fulana. Procure aí Restaurante Fulana no Facebook. Se você procurar no Google, já sai o vai restaurante. Achar. Google tem tudo. Mas você põe Fulana, já sai lá. Já sai lá. Então, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter compartilhado aqui com todas as suas experiências, aquilo que você já conquistou e aquilo que você está indo em direção a conquistar também. E obrigado por fazer a sua missão. Com o maior prazer. Obrigado. Eu indico para todos os telespectadores que façam o treinamento. Obrigado. E você que está nos ouvindo, fica aqui o convite para você. Se você realmente quer mudar, se você realmente quer entender como você pode usar suas emoções, medo, tristeza, raiva, alegria a seu favor, como ser humano, como pai, como mãe, como profissional, está convidado. Vai ter um treinamento aí dia 24, 25 e 26 de maio de 2003, um Eco Resort aqui em Mariporã. Está convidadíssimo a viver. Se quiser saber mais informações, entre aí agora no nosso site, é www.lotus, de flor de lótus, treinamentos.com.br, lotustreinamentos.com.br, ou pelo nosso telefone 11 2985 5949, 11 2985 5949. Tem toda a equipe Lotus lá preparada para te ajudar a entender melhor como você pode provocar mudanças reais na sua vida como ser humano e como profissional. Obrigado pela sua companhia em mais essa tarde de inteligência emocional no seu dia a dia. Quarta-feira que vem estaremos no estúdio novo, não estaremos mais aqui na Tomás Carvalhal, que é hoje a Altivista aqui, estaremos lá na República do Líbano, no estúdio novo. Então espero você quarta-feira que vem no mesmo horário, 16 horas aqui na altv.com.br. Um grande beijo no coração de todos vocês, uma ótima tarde, boa semana e até quarta-feira que vem. Até mais.